prazer muito grande nós estarmos dando início a essas transmissões direto para a Inglaterra dessa vez, para a estação do Caminho da Graça que está reunida em Londres. Mas enquanto eles estão lá se preparando para nos receber no telão e também criando uma câmera de retorno para que eu tenha assim uma ideia, uma visualização do grupo lá, eu quis iniciar antecipadamente falando com você que está me assistindo pela VMV TV, que já estava aí há um tempão com essa cartela aguardando o início dessa nossa programação. Então eu gostaria de aproveitar esse tempo antes de abrir o sinal lá para a Inglaterra, de estimular você a convidar alguns amigos seus a entrarem. Você sabe como é rapidinho, só entrar aí, clicar nessa cartelinha de registro, preenchimento de dados da VMV TV. Qualquer um pode se filiar, associar, receber o sinal na hora, em tela grande. De modo que fica aqui o meu estímulo para você fazer isso com os seus amigos agora, dando uma telefonada, mandando um e-mail, chamando no Messenger ou qualquer coisa do gênero, para que muita gente participe, tenha a chance deste momento e desta hora, que é um momento para mim tão gostoso, tão agradável, tão singular, um sábado à tarde, às 3 da tarde, eu estou em casa. A família está ali dentro, meu netinho está vendo Discovery Kids, minha mulher saiu para comprar um presentinho para daqui a pouco, para uma festa de crianças. Aqui atrás de vocês está o Rodrigo, que é apenas um menino de 12 anos, segurando aqui essa câmera, me dando muita alegria. O pai dele está ali ajudando, o Edivaldo, o Léo, o Chico, o Tiago, enfim. Nós estamos apenas em casa, usando esses recursos, esses meios, para fazermos uma transmissão que chega até você, entra na sua casa, e a gente vai ficando cada dia mais feliz quando vê a interatividade vindo de países os mais distantes. Pessoas de geografias que a gente nem imaginava estão lá, conectadas, assistindo, participando, tendo essa comunhão na simplicidade do Evangelho e na alegria de não só aprendê-lo, internalizá-lo para o bem da própria vida, mas muito mais do que isso. Ter também a alegria, a disposição e a ousadia de anunciar a palavra para esse mundo todo carente, aflito, angustiado, panicado, apocaliptizado de terror, sem nenhuma esperança, e em cujo mundo e ambiente Pedro nos diz algo que você não deve esquecer. Ele diz que é nesse ambiente que nós resplandecemos como luzeiros neste mundo. São pequenas luzezinhas, e você só tem ideia do significado e da grandiosidade da luz, por menor que seja a fagulha, quando na escuridão absoluta você vê que uma fagulhinha de uma brasa faz diferença total no ambiente. O menor LED do mundo ilumina o quarto a ponto de você querer apagar para não atrapalhar seu sono. E eu que sou lá das matas do Amazonas, me habituei desde menino a ver o significado de uma lamparina naquela escuridão. Sem lamparina, numa noite sem luar e sem estrelas e com céu nublado, é negrume total. Uma torcidinha que fumega, uma lamparinazinha, no entanto, já gera um impacto de alegria, de segurança, de saber o mínimo do caminho, de saber onde está andando. E Jesus disse que aquele que anda nas trevas é que de fato não sabe para onde vai. E aí, Chico, o pessoal já está a ponto de poder nos receber lá? Já está pronto. O Marcelo avisou que tem algumas perguntas que o pessoal gostaria
sei. Tá, tá bom, eu posso começar então a me dirigir direto a eles? Tá, e quando tem alguma imagem do auditório lá que eu possa ver? Tá legal. Tá bom então, tá perfeito. Então, minha gente, antes de que eu responda as perguntas que estão vindo de lá, eu quero falar um pouco para vocês, meus amigos e meus irmãos queridos, que estão me assistindo neste auditório, que o Paul Anderson, essa semana aqui em casa, me disse que é um lugar agradável, onde ele mesmo já se reuniu com grupos várias vezes. É com vocês de maneira muito especial que eu estou falando, mandando meu beijão muito querido para o Marcelo, para o Leozito amado, para todos os que estão fazendo acontecer essa comunhão, esse grupo de ajuntamento de brasileiros em torno do Evangelho aí em Londres. O que eu quero falar com vocês nesses primeiros 40 minutos, antes de responder algumas perguntas, é o seguinte: e se Paulo estivesse vivo, e se Paulo, com a consciência de Paulo, vivesse em Londres, como seria? Como seria Paulo, discípulo de Jesus, habitando a cidade de Londres? Esta é a minha questão para você hoje. Porque a maioria das pessoas diz: ah, que pena que não existe um Paulo aqui em Londres. Que pena que não muda para cá alguém com dons tão exacerbados de percepção do Evangelho, que seria um impacto aqui. E aí a gente vai a vida inteira transferindo o impacto, porque Paulo não ressuscitou dos mortos, porque nós não somos espíritas e, portanto, não recebemos o espírito de Saulo de Tarso em Londres, e por causa disso fica todo mundo dizendo: mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Beatificando os nossos próprios santos evangélicos. E Paulo, dentre esses santos, é um dos mais beatificados. O indivíduo olha e diz: meu Deus, quem sou eu? É quase como se depois de Jesus viesse Paulo. E por causa disso, as pessoas vão adiando assumirem o fato de que a única coisa absolutamente especial que havia em Paulo era o Evangelho, era Jesus, era o Espírito Santo, era o poder de Deus, era uma entrega radical, era uma vontade entranhada, era uma decisão visceral, era uma obsessão de paixão irremovível no coração. Era isso que fazia dele ele, não era nenhuma dotação especial. Em Londres há muita gente com QI maior do que o dele. Nesse auditório pode haver pessoas infinitamente mais qualificadas em muitas perspectivas e pontos de vista. O que falta é tutano, o que falta é paixão, o que falta é encontro, o que falta é disposição, o que falta é o surto, o que falta é a loucura, o que falta é a fixação total no Evangelho. O que falta é o ataque epilético de convulsões por Deus. O que falta é aquela disposição de carregar no peito a ansiedade eterna daqueles que olham para o mundo e dizem: há uma semente de vida a ser plantada aqui. É o que falta. E é sobre isto que eu quero falar com você hoje, convidando você a observar algumas coisas comigo que se tornam diferenciais no livro de Atos dos Apóstolos, depois que Paulo entra em cena. Por isso, a gente tem o Atos dos Apóstolos, que vai até o capítulo 9, e aí a gente tem o Atos dos Apóstolos, que começa no capítulo 9. Até o capítulo 9, Pedro, os demais apóstolos, Jerusalém, ninguém querendo sair dali, todo mundo na estação da graça em Jerusalém, felizes porque tinham encontrado uma comunhão de irmãos,
felizes porque tinha gente boa, verdade, carinho, porque havia o milagre da gentileza, do acolhimento, do partir do pão, e por causa disso eles foram ficando. E o eco da voz de Jesus que mandava ir a Samaria, antes disso entrar na Judéia, depois ir se embrenhando no mundo até os confins da terra, foi ficando um eco distante, até que Paulo entra na história, ou é entrado na história, ou é arrombado por Deus para entrar na história. E aí começa a mudar tudo. No capítulo 10 a gente ainda tem aquele interregno de Pedro com Cornélio. Aí em 11 a gente volta já para as consequências do que tinha acontecido com aqueles que foram dispersos por causa da perseguição que sobreveio a Estevão. O tema é retomado já em 11, no capítulo 11 em Antioquia, quando eles começam a pregar pela primeira vez em grego, falando não mais aramaico ou hebraico, mas falando para a gente do lado de fora. E aí daí em diante, do 12 ainda há aquele parêntese lá de Jerusalém, com a morte de Tiago, a prisão de Pedro e a libertação dele, e do 13 em diante, o retorno a Jerusalém é quase sempre uma digressão ou um retorno ao atraso, porque dali para frente o que significa avanço está em Jerusalém. Não. O que significa avanço está sendo semeado pelo mundo, nas estradas dos ambientes plurais, multiétnicos, multirraciais, greco-romano, com diversidade cultural extraordinária. O mais é semeado num ambiente que eu diria hoje extremamente londrino, do ponto de vista da globalidade e da multirracialidade. E é acerca disso que eu queria chamar a atenção a você. Primeiro, chamar a atenção quanto ao fato de que antes de Paulo, que havia uma estação da graça em Jerusalém. Legal, tudo bom. Teve que haver uma perseguição horrorosa, e o termo grego usado em Atos 8, que é traduzido em português por dispersos, de fato é o termo semeados, porque Deus usou a perseguição para, de fato, fazer uma semeadura deles por vários lugares e vários países e várias nações. Do contrário, eles teriam ficado parados ali. Aí vem Paulo, já perseguido por judeus, já sem ambiente no meio judaico, porque ele já é um traidor por ter mudado de lado, e agora não tendo ambiente em Jerusalém, o fluxo dele é todo para o lado de fora, além do que ele tem cidadania romana, ele nasceu em Tarso, ele conhece o mundo como o mundo é, ele não tinha sido vítima do gueto a existência inteira, ele tinha aberto também, arejado percepções, apesar de ter sido educado como um fariseu da tribo de Benjamim, aos pés de Gamaliel. Mas a chegada dele vai mudando absolutamente tudo. Em primeiro lugar, gera uma angústia muito grande na estação de Jerusalém, porque gera desconforto. O eixo do evangelho tinha mudado para o centro, do centro da estação para o centro do mundo, da estrada, da poeira, de qualquer lugar. Em segundo lugar, a gente começa a ver uma outra atitude. A estação de Jerusalém tentava manter uma determinada relação de conluio com o templo, com os sacerdotes, com as sinagogas locais. Com Paulo isso já é diferente. Ele visita a sinagoga não para fazer diplomacia. Ele visita a sinagoga e quando tem uma chance, quando tem sequer uma única oportunidade, ele prega a palavra na sinagoga. Se o acolherem, se o ouvirem, se o atenderem, se o convidarem, ele vai voltando. O recorde dele é ficar 3 meses pregando numa sinagoga, até que, de repente, tudo muda, e aí, de súbito, ele é expulso
E aí ele agrega um grupo de pessoas que creram e leva com ele e inicia imediatamente uma outra coisa. Então esse é um paradigma que é mudado, já não tem mais aquele conluio, agora tem essa visita. A visita de Paulo à sinagoga, sempre na intenção de ver se a palavra em sendo pregada lá, alguma coisa acontece no coração das pessoas. Outra mudança de paradigma que você vê imediatamente. Ele não fica restrito a nenhum ambiente. A sinagoga ele vai só porque tem muita gente com o background, que ele conhece bem, já reunidos. É porque eles estão reunidos com o background, com a informação, que ele não desperdiça estrategicamente a chance de ir lá semear a palavra. Mas ele não se prende a esse grupo. Ou seja, a nossa sinagoga hoje é a igreja cristã é a nossa sinagoga. Ele testemunha, ele se estivesse aqui ele entraria, ele pregaria, se convidassem ele abriria a palavra da graça e pregaria todo o conselho de Deus. Se chamassem para voltar, ele voltaria. Se o expulsassem, quem quer que fosse com ele não teria o menor pudor, começaria a reunir os discípulos em algum outro lugar. Mas não ficava só aí. Ele imediatamente começou a pregar nas praças, ele começou a pregar nas esquinas. Se ele via uma praia quieta, ele transformava aquilo num lugar de oração, como lá em Filipos. Aonde quer que ele visse muita gente reunida, numa ágora, num mercado, era para lá que ele ia. Ele não tinha a menor vergonha de ficar em cima de bancos e começar a pregar, de chegar com um grupo de pessoas, iniciar uma conversa que ia crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco já havia 20, 30, 40, 50, 100. Nenhum pudor de ir ao Covent Garden. E ao invés de ficar assistindo o palhaço fazer malabarismo, iniciar um grupo, nenhuma dificuldade em relação a isso. Era assim que ele fazia, pelas estradas. Quando ele chega, por exemplo, na cidade de Éfeso, ele vai primeiro à sinagoga, prega lá. Como lhe fizeram oposição, ele sai da sinagoga e começa a pregar nos lugares seculares. Abre-se-lhe uma porta num centro de convenções, na escola de Tirano. E ele começa a ensinar de segunda a sexta-feira, todos os dias, de 11 da manhã às 4 da tarde, no mall, no shopping center, num lugar onde todo mundo ia fazer compras, onde todas as conversas e fofocas rolavam. E é ali que ele se planta e ensina 4, 5 horas de evangelho por dia, a ponto de que Atos 19 nos diz de que assim ele deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Se você for vendo capítulo 9, depois capítulo 11, depois mude para o 13, leia do 13 em diante, você vai vendo que as geografias estratégicas de Paulo de anúncio da palavra são essas. Ele tem as seguintes. Número 1, na chegada, ele procura onde já tem gente que conheça o contexto reunido, a sinagoga ou a igreja. Prega, eles não suportam o evangelho, o expulsam. Ele reúne uma semente, começa alguma coisa. Daí em diante, ele prega na praça, ele prega na esquina, ele prega no centro de convenções, ele prega no teatro, ele prega onde tem gente reunida, ele prega na porta do templo de Apolo, ele vai para a rua principal de Corinto e planta uma comunidade de irmãos para os quais ele ensina a palavra ao lado da sinagoga e na frente do templo de Apolo e embaixo da Acro Corinto, do templo de Afrodite. Ele se planta no coração da secularidade sempre e o tempo todo. E mais do que isso, quando ele percebe que alguma coisa começa a ganhar forma em volta dele, ele começa a escolher casas de pessoas ou ambientes que se tornem lugares de encontros contínuos.
Esses encontros contínuos são encontros para a edificação da fé, para o ensino do Evangelho, para a oração, para a exortação. Ou seja, esses lugares é que viram estação. Mas a estação não é um fim em si mesmo, é uma passagem. Não se esqueça que é Paulo que inicia a usar essa terminologia, os do caminho, que é frequente na boca de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos. A estação ali, o grupo, é para consolação da fé, não é um fim em si mesmo. A finalidade é outra, é testemunhar do lado de fora, é ocupar a vida, é dar fruto aonde Deus semeia você. Então ele tem os lugares que estrategicamente ele escolhe, e são os lugares onde tem muita gente, assim como ele também tem os lugares que ele não escolhe. São os lugares que as circunstâncias escolhem para ele. Aí se ele é preso, ele escreve aos Filipenses dizendo, olha, não prejudicou nada, está avançando o Evangelho, porque me deram agora um grupo de elite, os membros da guarda pretoriana, os futuros senadores de Roma, estão aqui cuidando de mim, fazendo rodízio, de modo que eu estou pregando para eles o tempo todo. E tem mais, tem gente se convertendo, de modo que os da casa de César saúdam a vocês. Essa é a subversão, esse é o tamanho do nível de virulência que ele vai, de fato, realizando e propondo e fazendo acontecer. E mais do que isso, quando ele naufraga, ele cai numa ilha, a ilha na mesma hora se transforma numa outra coisa. Não é um lugar de lamúria, não é, meu Deus, a gente veio cair aqui. A ilha é um lugar de sobrevivência, de alegria, graças a Deus, escapamos, estamos neste lugar. Começam logo a ver os sinais de Deus se manifestar, doentes começam a ser trazidos, começam a ser curados, o Evangelho começa a ser pregado. Ou seja, o que eu disse no início, é o que movia esse homem, era essa paixão, era esse surto. Mas ele não andava como quem dava socos no ar. Ele tinha estratégia, consciência, ele não jogava tempo fora, ele não ficava reunido com um grupo, lamentando a maldade do mundo, fazendo oraçõezinhas gostosas, lendo um textinho para sempre. Ele sabia que ele estava numa guerra, e ele nessa guerra queria combater o bom combate, não havia nenhum tempo de natureza alguma a ser perdido. Essa é a primeira coisa, é uma visão estratégica. Estação, se for boa demais como a de Jerusalém, só serve para atrofiar as pessoas. A gente chama isso de estação porque é só um lugarzinho de uma parada, não é o lugar da ficada, não é onde as coisas fazem sentido. Se houver essa inversão, a doença se instala na hora. E eu estou aqui em nome de Jesus para lembrar de tempo em tempo que esse mal tem que ser exorcizado. Nossa vocação não é para ficarmos nos lambendo. Nossa vocação está lá fora, nas ruas de Londres, na Europa inteira, no mundo todo. Num mundo cheio de árabes, de chineses, de indianos, de anglo-saxões, de gente da terra inteira, o planeta inteiro reunido para ouvir o Evangelho, e você vai ficar fazendo o quê? Lambendo um ao outro na estação? Segunda coisa que eu queria dizer sobre Paulo, se ele estivesse em Londres, é que a gente lê o livro de Atos e vê que há uma mudança de verbos quando Paulo entra em ação. Antes de Paulo entrar em ação, a gente ouve falar no querigma, na pregação. Pedro pregou. Aí é aquele anúncio, Jesus veio, Jesus foi rejeitado, os judeus mataram, conta-se a história inteira. Aí se houver arrependimento, houve arrependimento. Essa era a pregação. Extremamente vinculada a uma narrativa histórica presa aos judeus. A persuasão que poderia haver daí era resultado do arrependimento de quem diz: eu vi, meu Deus, é mesmo, aconteceu aqui há meses atrás e a gente matou sim, perdemos essa chance.
e a comoção se instalava. Quando Paulo entra, os verbos mudam. A gente começa a ver que, em relação a Paulo, o que Lucas, que vai narrando a epístola, vai dizendo é que, número 1, ele chega e ele começa inicialmente a pregar, e logo pregava, capítulo 9, verso 20, pregava afirmando. É a primeira coisa que ele faz, pregar afirmando, porque quem se converte só pode pregar afirmando. É o início. Aí ele prossegue, só que à medida em que ele prega afirmando com tanta fé, o verso 22 diz que ele confundia os judeus. Confundia por quê? Porque ele já passou logo da fase da mera afirmação peremptória para dar demonstração, demonstrando que Jesus era o Cristo. Ele começou a trabalhar com o acervo inteiro do Velho Testamento, com aquilo que ele sabia em abundância, jogando tudo diante da percepção, de modo que começou a fase da demonstração. Outro verbo que vai aparecendo aqui à medida em que Paulo vai evoluindo na pregação da palavra. Outro que aparece com intensidade é: e pregavam com ousadia, ousadia, ousadia. É outra afirmação frequente e insistente. Não há timidez, não há ninguém falando para dentro, não há ninguém politicamente correto aqui. Tem uns desvairados que depois vão ser chamados de os homens que transtornaram o mundo, chegaram até nós. É esse tipo de atitude. Não é um carinha pedindo licença, posso sentar aqui, ai meu Deus, estou aqui no mundo greco-romano, gente mais preparada do que eu estou vindo lá do terceiro mundo de Israel. Não tem essa história não. São herdeiros de Deus em Cristo, filhos da ressurreição. O que existe neles, e aqui se repete, e com ousadia anunciavam a Jesus. Esta é outra palavra que, se você for procurar, você vai achar com uma intensidade e uma frequência enorme. Mais do que isso, você vê surgir, à medida em que eles vão pregando, a palavra persuadir. O verbo persuadir é introduzido em Atos, depois que Paulo começa a pregar. Persuadindo judeus, persuadindo gregos, persuadindo gentios, persuadindo. É tão forte a insistência de que a pregação dele, que começa com a declaração histórica do querigma, evolui para a afirmação de fé, passa para a demonstração e mergulha agora na persuasão. Vai ficando algo tão afinado, compreendendo tanto os tempos, a hora, o que está acontecendo no mundo à volta, o dilema humano do lado de lá, de tal forma que o Evangelho já chega como um bisturi, persuadindo. E mais do que isso, a gente vê duas vezes aqui na narrativa de Atos os inimigos dele acusando-o diante das autoridades, dizendo: este que persuade tem chegado até nós. Porque de fato o grande poder se manifestava como uma persuasão irresistível. O indivíduo tinha que ir embora dizendo: eu não quero mais ouvir, tapando o ouvido. Do contrário, o que brotava dele em ousadia e sabedoria era profunda persuasão e intrepidez no Espírito Santo. Mais do que isso, a gente vê que há determinadas ocasiões em que ele discute. No Areópago ele discute com filósofos. Em alguns outros lugares em que judeus renitentes se apresentam, ele os enfrenta. Ele não gasta muito tempo, mas ele diz o suficiente. Às vezes o suficiente para causar uma perplexidade tão grande, como foi no caso de Atenas, que os do Areópago o levaram da ágora, do mercado, direto para o lugar do discurso, onde Péricles havia iniciado a tradição de discursos sobre a pedra do Areópago 300 anos antes. É para lá que levam a Paulo, embaixo do Panteão, do Partenon. E ele prega e persuade. E os termos usados são todos nesta direção, é ousadia que persuade. Você pode acompanhar aí
e você vai ver e não vai restar equívoco para você. Eu estou simplificando porque o tempo é curto. Terceiro lugar, a gente vê quais eram as motivações e os sentimentos que eram o motor da alma deste homem. Eu iniciei falando em surto, loucura, paixão. Vocês lembram que lá em Atos, no capítulo 9, no verso 1, se diz que Saulo respirava ameaça contra os discípulos antes dele encontrar Jesus. O termo grego usado é o mesmo que define uma fera no Coliseu com fome, resfolegante, querendo partir para dentro para comer vivo. Era isso que ele tinha antes de Jesus. Depois de Jesus, essa energia toda foi convertida e transformada num YouTube de anúncio do Evangelho no mundo inteiro. E aí, o outro termo que me chama a atenção, dentre vários outros que aparecem ligados à designação da emotividade de Paulo, mas aparece um aqui em Atos dos Apóstolos, quando a gente o vê chegando em Atenas e vendo a idolatria reinante na cidade, enquanto Paulo esperava os companheiros dele que tinham ficado em Bereia, Silas e Timóteo, que iriam voltar, Lucas, que provavelmente estava com ele em Atenas, diz: enquanto ele esperava, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E o termo grego para revoltar era o mesmo que designava crise de epilepsia. Essa era a gravidade do que existia no homem. Não dava para ele ficar passeando por Atenas, só dizendo, puxa vida, mas que obras de arte, que pedras, que construção, que estética. É claro que Paulo tinha senso estético, que ele apreciava coisas. Ele é quem mais do que ninguém diz, tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, seja o mundo, as coisas presentes, ou do porvir, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Mas ele não gastava a alma dele no culto estético. Ele se revoltava, era em face da idolatria, era do que estava acontecendo no coração das pessoas. E o que eu quero dizer a você é simples, meu querido. Não adianta a gente ficar reunido na estação do Caminho da Graça, vendo como a igreja está perdida, como todo mundo é legalista, como os picaretas tomam conta, como o nome de Jesus é abusado, e como nós somos um pequenino rebanho que, graças a Deus, fomos acordados lá pelo Evangelho, lendo o site do Caio, e estamos aqui reunidos, graças a Deus, vamos nos defender. Olha, se for para isso, é melhor acabar, é melhor parar com tudo, isso é perda de tempo, é bobagem, é coçação de saco, é masturbação trocada. Se for só para isso, não vale. Isso tem seu lugar, é o lugar da consolação, do conforto, da exortação, do ânimo, do carinho, da afetividade e pronto. E daí para frente é para turbinar a moçada e jogar na vida como sal da terra e luz do mundo, senão o tempo está perdido. Agora, sem essa crise epilética, sem essa convulsão interior que olha e diz, meu Deus, está tudo estragado, sem esse olhar apocalíptico, sem esse discernimento que vê como Deus vê, que vê o homem servindo a criatura. Eu não estou falando só de adorar estátuas de gesso, de pau e de pedra, estou falando de todo tipo de culto à criatura, do hedonismo sexual surubento mais básico ao culto científico ao homem mais elevado e luciferiano. Ele vendo aquilo tudo e o coração dele sentindo aquela epilepsia interior, aquele tremor, aquela convulsão de Deus instalada nele. E que se não acontecer comigo e com você não é lugar nenhum. Eu só queria dizer uma coisa a você. Eu não cheguei até aqui na minha vida porque eu tinha vontade de ficar famoso, ou de aparecer, ou de qualquer uma outra dessas coisas. Me desculpem, modéstia à parte, o pior negócio que eu fiz
Se o meu negócio fosse aparecer, foi me tornar pregador. Porque em qualquer outro campo da vida eu ia me dar melhor do que os melhores. Eu tenho convicção disso e você também. Eu estou aqui porque eu fui apanhado pela epilepsia do surto e da loucura e dessa vontade de gastar minha existência inteira anunciando Jesus na terra e no mundo, aonde quer que seja possível, como for possível. Foi assim que foi até aqui e é assim que será para sempre, até o último dia da vida e mais. Eu não estou a fim de andar acompanhado por quem não seja assim. Como Paulo. Porque João Marcos, que começou com Paulo e Barnabé, chegou uma hora que João disse, para mim chega, eu vou voltar lá para a estação, já estou cansado desse negócio de sair pregando, levando pedrada, judeu perseguindo, a gente não tem sossego, vou voltar para casa, lá estava muito bom. E Paulo chegou a ser duro. Depois de um tempo, Marcos se arrependeu, quis voltar, Barnabé quis acolher e Paulo disse, agora não, e não levou mais. Só foi algum tempo depois, numa narrativa que a gente já lê em 2 Timóteo capítulo 4, é que Paulo vê, com o tempo decorrido, que Marcos tinha virado gente grande e diz, podem trazer Marcos porque ele vai me ser útil para o ministério. Mas se o espírito for esse marquiano, de estou cansado disso, já chega, vou parar aqui, não dá para seguir viagem. Comigo, pelo menos, não dá para ir, porque eu não estou neste mundo para passar os últimos dias da minha vida assistindo a calamidade. A gente está aqui é para ser sal da terra e luz do mundo. E sem o conflito santo, a epilepsia interior, sem esse olhar com a interpretação de Deus, não surge nem a ousadia, nem a motivação, nem a determinação, nem o surto, nem a loucura, nem a intrepidez, nem a persuasão, nem a unção, para que a existência da gente vá ressignificando os lugares aonde nós vamos escolhendo como inteligência de quem prega o Evangelho ou aonde vamos sendo postos pelas circunstâncias da soberania de Deus. E a outra coisa que eu queria dizer, para a gente concluir aqui, é que a gente vê em Paulo, enquanto ele vai, a combinação de todos os elementos da saúde do anúncio da palavra. É por isso que quando ele despede os presbíteros da igreja de Éfeso numa reunião em Mileto, ele diz a eles, eu não deixei de anunciar a vocês nada acerca do conselho de Deus, absolutamente nada. Anunciei todo o conselho de Deus. Aí você lê o livro de Atos dos Apóstolos e você vê, Paulo chega pregando, é o anúncio do Evangelho, que a gente poderia chamar de evangelização, aquele anúncio de quem é Jesus. E o que o Evangelho significa como boa nova básica para as pessoas. Aí as pessoas creem, ele separa. Aí ele inicia um segundo processo. É o processo de ensinar as pessoas. Ele começa a abrir o Evangelho e ensinar o que significa a mente de Cristo. O que significa interpretar a vida segundo o Evangelho. O que é o espírito do Evangelho. O que o espírito do Evangelho faz em todas as nossas relações humanas e em toda a nossa interpretação da vida e em toda a nossa autopercepção. É o ensino da palavra, prática para a vida. E as profecias do Evangelho, que são os anúncios que dizem cuidado nos últimos tempos, cuidado, vem aí, cuidado, vai ficar pior, cuidado, não vacilem, cuidado, não abram brechas, cuidado, não reinventem Jesus, cuidado, não diminuam Jesus, cuidado, não acrescentem nada a Jesus, cuidado, mantenham-se no fundamento. E ele vai afirmando, esse é o ensino que acontece dentro da estação. Entenderam? Aí vem o lado de fora. O lado de fora é o centro de convenções, é o teatro, é a praça, é o mercado, é a praia de Filipos, é alguém que ele encontra no caminho, é uma autoridade ou é a prisão. Porque até na prisão, naquela lá de Cesareia Marítima, em Israel,
depois de pregar, o rei Agripa, ao ouvi-lo, não pôde deixar de usar o mesmo verbo que eu disse que passou a ser característico em Atos depois que Paulo entrou em ação. Paulo, por pouco tu me persuades a me fazer cristão, porque o homem falava, era pura persuasão. Então o que eu quero dizer a você é que nele tinha pregação, tinha o ensino, tinha a persuasão profética pública, mas ele não parava apenas no anúncio verbal. Ele impunha as mãos sobre as pessoas, ele não tinha medo do ridículo. Se Paulo estivesse aí em Londres, ele estaria pregando nas igrejas, aonde quer que um doido convidasse você para pregar, estaria se reunindo na estação, reunindo discípulos, ensinando e aprofundando a palavra, estaria torpedando todo esse pessoal, turbinando para sair. O Covent Garden iria se tornar um lugar de ajuntamento, reuniões iriam começar a acontecer, reunião de oração ao ar livre. O português começaria também a deixar de ser a única língua falada e inglês começaria a ser pregado e anunciado sem temor e com ousadia, apesar do seu sotaque, dos seus tropeços e mais. Surgiria em você uma vontade de deixar de ser esse brasileiro que só fala esse inglês macarrônico. Surgiria vontade em você de aprender inglês de verdade, para pregar com toda a liberdade da rainha ao porteiro, sem ter que ficar querendo saber qual é a palavra. Você não está colocado aí para ganhar um trocado a mais, que já nem é tão mais vantagem assim, se você está aí, há de ter um propósito de Deus para a sua vida. Paulo prosseguia e ele, portanto, ensinava, pregava, orava com os doentes, expulsava demônios, discernia as assombrações no meio dessa sociedade. Ou você está pensando que aí em Londres é um lugar menos mal assombrado do que Éfeso? Do que Corinto? Você está de brincadeira. Éfeso e Corinto eram lugares inocentes perto de Londres. O que tem de bruxaria em Londres, de demônio sendo invocado, de casa mal assombrada, de gente possessa, de culto a todo tipo de divindades celtas, druidas e de todos os tipos. O que existe aí de macumba europeia, você não tem a menor ideia. Enquanto isso você chega politicamente correto, achando tudo bonitinho, é o tempo, é a nova era. Não estou ensinando você a ser grotesco nem bruto. Eu só estou dizendo, minha gente, é que chegou a hora de parar com a brincadeira. Chegou a hora de nós ficarmos salvos da síndrome estacionária de Jerusalém. Foi bom esse tempo, estava todo mundo cansado da sinagoga, de apanhar tanto, e foi um ponto de contato, vai continuar a ser gostoso e maravilhoso. Mas agora é hora da epilepsia ser o nosso surto. Agora é a hora da pregação virar persuasão ousada. Agora é a hora de nós não fugirmos dos doentes, de termos a coragem de impor as mãos sobre eles, de orarmos pelos possessos, de discernirmos espíritos no meio da rua, de encontrarmos gente angustiada no meio da rua e não ter a timidez de chegar no braço e desculpa, eu não sou da Al-Qaeda, não sou terrorista, não estou te abordando para nada, eu só senti que você estava muito angustiado. E eu queria dizer a você o seguinte: eu creio em Jesus, pode seguir o seu caminho, eu vou orar por você, Deus te abençoe. Experimente fazer isso nas ruas de Londres, não pare o indivíduo para ficar batendo um papo com ele, não, só faça isso, faça. Alguns vão levar um susto, faça, vá semeando, não tenha medo de chegar e encontrar uma pessoa nesse mundinho todo politicamente correto, que é quase um crime um falar com o outro, e de sorrir e dizer: olha, eu desejo de todo o coração que Deus abençoe o seu dia. Não fique parado para puxar um papo. Se a pessoa quiser, ela chama. Siga, vá abençoando essas pessoas, vá espalhando graça, sem medo. Quando você vir alguém na rua, caído, mendicante, não tenha medo de abaixar,
de não só dar alguma coisa, mas dizer uma palavra de Jesus para ele no ouvido dele. Não tenha medo de fazer amigo com essa multidão de islâmicos que tem hoje na Inglaterra. A maior parte dos templos anglicanos já viraram mesquita. Frequente a mesquita, apareça lá. Dê as caras. Nós não estamos aqui para fugir, nós somos os invasores, vocês entenderam? As portas do inferno não prevalecerão contra. Entre lá, faça amizades, o cara não vai entender nada. Não chegue com um folheto, as 4 leis espirituais, não. Faça amizade, chega, pergunte, aprenda. Qual é a direção de Meca? Quantas vezes vocês oram? Como é a oração? Ensina para mim. Comece a se deixar ensinar. A sair dali depois para outra coisa. Em outras palavras, quem está me vendo hoje em Londres precisa saber do seguinte: quem está em Londres está vivendo a bênção de que o mundo inteiro veio até você. Veio, o mundo todo. Está aí, à sua volta. Você não precisa mais ir aos confins da terra. O confim da terra está do outro lado da rua, está do lado da sua casa. A geografia só ficou longa, estelar foi dentro de você, que ficou tímido, acovardado e que está virando sal do sal. Uma estação que seja só sal do sal, a gente só bote sal junto, vira saleiro. Sal no saleiro a poder vira pedra, não serve para nada. O nosso significado está numa única coisa, que eu tenho repetido a exaustão. Está em nos dissolvermos no chão da vida, em desaparecermos nessa revolução de pregação da palavra e do Evangelho. Era de modo rápido o que eu queria dizer a vocês, meus queridos amigos, manos amados da Inglaterra, que é esse país onde eu já estive tanto pregando o Evangelho, com o qual eu tenho ligações afetivas tão íntimas, desde os Beatles e dos Rolling Stones, desde os meus heróis que venceram a guerra contra o desgraçado do anticristo do Hitler, desde o futebol que eu já me dediquei e amei tanto na vida, inventado aí, desde os grandes avivalistas do passado, algumas das melhores almas do chamado cristianismo, nasceram nesse chão. Os John Wesley, com as suas coragens subversivas, Whitefield, com seu trovejar de pregação do Evangelho, o próprio Spurgeon, que tem seu valor extraordinário, considerado príncipe dos pregadores. Eu tenho apenas, em relação a ele, algumas outras coisas que eu não vou dizer aqui quais são, mas ele teve seu grande significado aí. O Exército da Salvação, que não era essa multinacional de hoje, era uma ação de bondade, de sopa, sabão e salvação na rua, que ajudou a Inglaterra a se ver livre de condições sociais horrorosas no passado. O próprio avivamento dos dias de Wesley, os historiadores dizem que foi um dos responsáveis pelo fato da Inglaterra não ter tido um banho de sangue como aconteceu na França na Revolução Francesa. Então, tanta coisa linda. E eu, pessoalmente, tenho tantos amigos, como o meu querido John Stott, que ainda vive e que eu amo tanto, com quem temos amizade verdadeira e sincera, Andrew Kirk, Stephen Rand, J. John, tantos irmãos amados, a moçada do Tear Fund, do Spring Harvest, onde eu estive pregando tantas vezes, fiz tantos amigos, as dezenas de catedrais e igrejas anglicanas inglesas, onde eu já estive pregando no curso da vida. Então esse é um país com o qual eu tenho vínculos e gostaria de todo o coração que essa semente do caminho da graça, que está plantada aí em Londres, não seja apenas um lugar de ajuntamento de brasileiros dispersos, mas seja um lugar de subversão, onde os brasileiros que foram para aí, por alguma razão, quem sabe até banal, em tendo encontrado a consciência do Evangelho, se transformem nesses que virão a perturbar Londres.
que glória seria para o Evangelho se a gente pudesse dizer: esses brasileiros que perturbaram Londres estão perturbando agora toda a Inglaterra. Eu queria muito que a Estação do Caminho da Graça em Londres virasse um acontecimento de profunda subversão. Mas para que isso aconteça, você vai ter que se encher desse surto, desse olhar, dessa disposição. E vai ter que parar de falar só português com brasileiros. Vai ter que ter a coragem de abrir a boca em inglês. E mais do que isso, por último, notem aqui em Atos dos Apóstolos que foi o nosso amigo Barnabé que foi buscar Saulo, porque ninguém acreditava nele. Aí Barnabé o encaminhou. Até o capítulo 14, final do 13, início do 14, a narrativa de Lucas, em Atos, diz que era Barnabé e Saulo que estavam indo, sempre Barnabé e Saulo. De repente, a pregação de Saulo começou a ficar tão poderosa e rica e ungida e graciosa, e o povo começou a reconhecer, que logo, por uma questão de verdade histórica, Lucas diz, dali em diante, então Paulo e Barnabé prosseguiram, e daí em diante é sempre Paulo e Barnabé. Uma das coisas que eu acho linda em Barnabé, como alguém que foi pegar Paulo para levá-lo para pregar na estação de Antioquia, é que ele reconheceu que chegou uma hora em que agora era preciso alguém com mais carisma, com mais capacidade, com mais articulação, com mais ousadia, com mais qualquer coisa. Então, nas estações do Caminho da Graça, ninguém é gargalo. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e ele fez tudo o que ele pôde. Chegou uma determinada hora que ele disse: agora vai, meu mano, que eu vou ficar aqui atrás, porque o que a gente quer é que o Evangelho cresça, não que o Evangelho se estagne. E o meu chamado, disse Barnabé, não é para ser rolha, eu sou um abridor de portas. Isto vale para Londres, vale para qualquer lugar do Brasil, vale para mim, vale para Brasília, vale para qualquer lugar. E eu serei o primeiro, no dia em que eu sentir que eu estou engargalando o processo, a sair da frente e a dizer: sigam vocês, meus filhos, que eu vou aqui atrás, olha, empurrando, porque o meu negócio é um só. Eu estou vivo para ver o Evangelho ganhar significado na vida de milhões de pessoas, enquanto eu ainda estiver vivo nesta geração. E eu estou convidando você para ser parte disso, em nome de Jesus, mesmo. É isso aí, gente.